Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o versículo 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele, Jesus, lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, eles abaixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei e escribas, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade, poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos, surpresos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, que eu me lembro, veio um professor de filosofia da França, professor francês, e veio para o Brasil visitar algumas grandes faculdades para dar palestra. Esse pastor de filosofia, um filósofo, ele era também ateu. E um jornalista foi fazer uma entrevista com ele, e ele fez algumas perguntas. Eu fiquei prestando atenção naquela entrevista, mas teve uma que me chamou muita atenção. E o jornalista fez a seguinte pergunta para aquele professor: professor, me diz uma coisa, qual é o maior dilema do mundo? Qual é a maior questão, qual é a maior interrogação, qual é a maior pergunta que o mundo vem fazendo? E o que você poderia nos dizer? Aquele professor ateu, ele disse assim: o maior dilema do mundo é se Deus existe ou se não existe. O jornalista não entendeu muito bem, porque aquele homem era ateu, e falando se Deus existe ou não existe. E o jornalista, ele forçou ainda a pergunta: mas o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o maior dilema do mundo é se Deus existe ou não existe, porque se realmente existe Deus, existe um jeito certo para se viver. Eu achei interessante a resposta desse professor. E nós sabemos e cremos que Deus existe. Glória a Deus por isso, amém? E se Deus existe, sabemos e cremos nisso, Ele nos fala, Ele nos revela, Ele nos mostra, através da sua palavra, o jeito certo da gente viver. Romanos capítulo 12, verso 2, parte A, diz o seguinte: Deus está nos instruindo: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o padrão deste mundo, não vos conformeis com o sistema deste mundo. O que me faz lembrar, o que me faz ter no meu coração, o que Deus está nos instruindo é o seguinte: não se conforme com as coisas que acontecem na sua realidade, que não está de acordo com o meu jeito certo de viver. O que acontece entre nós, que somos chamados filhos de Deus, que somos chamados de cristãos, evangélicos pelo mundo, às vezes acontecem situações na vida da gente, que a gente olha e a gente se conforma. Mas eu quero lembrar você de uma coisa: Deus está chamando os inconformados, para que venha expandir o reino dele aqui nessa terra. Gente conformada Deus não quer. Por isso que Ele nos instrui, que para a gente não se conformar com este mundo. Eu vejo pela vida de Ana, uma mulher estéril, casada, e ela vai constantemente no templo, chorando aos pés do altar do Senhor e dizendo: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Ela não se conforma, e Deus deu um filho para ela. Eu vejo pela história de Neemias. Neemias, um copeiro, não morava mais em Israel, estava trabalhando na cidade de Babilônia, e chegam os irmãos de Neemias, e ele pergunta: como é que está o Francisco, como é que está o Raimundo, como é que está a Mariazinha lá em Jerusalém? E os irmãos não trazem uma notícia muito boa para ele, e diz o seguinte: a cidade está destruída, Neemias, os muros estão destruídos,
o nosso povo está passando fome. Neemias, naquele momento, ele se tornou um homem inconformado. Mas eu quero trazer para você o seguinte, que existe uma diferença de uma pessoa inconformada de uma pessoa que murmura e reclama da vida. Porque a pessoa que murmura e reclama da vida, ela não tem uma alternativa, ela só reclama. Acorda de manhã, oh, mais um dia para trabalhar. Vai dormir, oh, tem que dormir para trabalhar amanhã. Oh, e todo dia essa pessoa está reclamando de tudo. Só tem ovo frito para comer hoje, só tem esse arroz e cuscuz para comer, e assim vai. Essa pessoa não é inconformada. Essa pessoa, eu chamo ela de murmurador. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu vejo a história desses 4 amigos desse paralítico, eu vejo 4 homens inconformados. E nessa noite eu quero compartilhar com você aquilo que Deus quer ensinar para mim e para você. Quais são as características, ou melhor, qual é a conduta de vida que uma pessoa inconformada, que vive na dependência de Deus, tem que ter de conduta de vida. Ou seja, qual é o jeito certo da gente viver. Quem sabe você está passando por situações da sua vida, na sua realidade, no seu dia a dia, dentro de casa, fora de casa, no seu trabalho, ou você não está trabalhando, está desempregado, ou quem sabe na escola, ou na faculdade, na vizinhança, na comunidade onde você vive, e você vê um contexto, você vê uma situação, e você olha dizendo o seguinte, não dá para viver desse jeito. Do jeito que está, não tem como. E se você tem esse pensamento que já traz essa questão dizendo que não dá para viver desse jeito, nós temos que ser como o salmista disse. Eu olho para os montes e ele faz a pergunta, de onde vem o meu socorro? Aí ele olha mais para cima, ele olha para o céu e diz, o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. O nosso socorro não está no monte, o nosso socorro está no Senhor. Quem crê, diga amém. Eu acho interessante que esses 4 amigos, eles vão nos ensinar nessa noite como que se conduz uma pessoa inconformada. O primeiro ensino que eles têm, e eles vão nos revelar, é que eles têm uma amizade com aquele paralítico. A Bíblia não revela se eles são amigos desde pequeno, se eles jogavam burquinha, se eles soltavam pipa, se eles estudavam. A Bíblia não revela isso, mas eu fico imaginando que esses 4 amigos eram muito amigos do paralítico. E eles não aceitavam na situação que aquele homem estava vivendo. Porque um paralítico é um inútil. O paralítico é um incapaz. O paralítico não produz. O paralítico ele não tem nenhuma forma de oferecer ou apresentar algo para alguém, principalmente para a família dele. Ele é uma pessoa inútil até então. E a primeira coisa que eu aprendo nessa noite com esses 4 amigos, que uma pessoa inconformada, ela tem um olhar de compaixão. É diferente quando a gente tem pena. Às vezes pode acontecer comigo de ver uma situação na rua e chego em casa, comentar com a minha esposa e dizer, nossa, eu vi uma cena triste agora. Eu vi um rapaz drogado, caído, jogado na calçada, e as pessoas passando por ele, ninguém fazia nada. Aquilo lá cortou meu coração. Mas a minha esposa pode virar para mim e dizer o seguinte, tá, tudo bem, mas o que você fez por ele? Na verdade eu não tive compaixão, eu tive pena. Porque compaixão é um sentimento que nós temos. Porém, a compaixão, ela nos impulsiona a fazer algo por aquela pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com esses homens. Eles olham para o paralítico e falam, ele não pode viver desse jeito. A gente anda, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro. Ele pode andar. E o paralítico, tadinho, com certeza ele vira para os amigos e diz, mas os médicos falaram que não vai dar. Eu já fiz fisioterapia, não adiantou nada. Os médicos já fizeram tratamento, já disseram, não vou andar, nunca mais vou andar. Mas o inconformado, quando olha para uma situação como essa, ele diz, não, eu conheço um Deus que é o Deus do impossível. Esses 4 amigos, eles não olham Jesus, como em Mateus 16, que Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, dizendo, me diz uma coisa, o que o povo está dizendo de mim aí? O que o povo fala, quem eu sou? E os discípulos começaram a responder, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Mas aqueles 4 amigos, eles não olham para Jesus como um profeta, nem como João Batista, nem como Jeremias, nem como Elias. Eles olham para Jesus como Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É assim que esses 4 amigos olham para Jesus. E aí eu vou para o segundo ensinamento.
Eles pegam então o paralítico. A Bíblia não fala se a casa do paralítico é próxima à casa de Jesus. A Bíblia não fala se a casa do paralítico está distante da casa de Jesus, mas a Bíblia fala que eles pegam aquele paralítico e eles vão na direção da casa de Jesus. E aí eu aprendo uma segunda coisa com esses 4 amigos que são inconformados. Porque quando eles chegam, eles encontram uma resistência. E a gente tem essa resistência quase que todos os dias na nossa vida. Essa resistência se chama multidão. É interessante que nos 4 evangelhos você vai ver passagens dizendo assim: Jesus saindo do povoado e a multidão o seguia. Jesus passando pela cidade e a multidão o seguia. Jesus indo para o deserto e a multidão já estava lá esperando por ele. A gente vê uma multidão sempre seguindo Jesus. Mas em contrapartida, eu também vejo um cego na porta da cidade de Jericó. O nome dele é Bartimeu. E ele está ali cego, mas ele começa a ouvir. E ele começa a ouvir passos, não de uma pessoa, mas de várias, de muitas pessoas. E ele pergunta: rapaz, quem é que está vindo aí? E o rapaz vira para ele: é Jesus de Nazaré. Mas uma multidão o seguia. E quando Jesus vai se aproximando, próximo àquele cego ele começa a falar com o Senhor, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, ela para e pega o cego e fala assim: vem cá, vem aqui, vem com a gente, vamos caminhar com a gente. Jesus, ô Senhor, vem aqui, olha, o cego quer falar contigo. A multidão fez isso, sim ou não? O que a multidão fez? Cala a boca, fica quieto. Aqueles 4 amigos, quando chegam lá na casa de Jesus, eles encontram uma resistência. E nós encontramos resistências todos os dias da nossa vida. A questão é como que nós vamos reagir diante da resistência. Porque eu quero lembrar você de uma coisa: o mundo está olhando para nós. Eu sou crente. Agora você está na minha mira. Eu sou evangélico, eu vou na igreja. Eu estou te observando. Como é que você reage diante das resistências da vida? Como é que você reage diante das notícias negativas e pessimistas que muitas vezes a vida nos coloca? E quando eles chegam e eles percebem aquela resistência, a segunda coisa que eu aprendo com esses 4 amigos inconformados é que eles não são desistentes, eles são perseverantes. Quem é inconformado é perseverante. Eles pegam a maca: não, pela porta não dá, não dá, então vamos pela porta no fundo, não dá, então vamos pela janela, não dá. Mas eu não sei dos 4 amigos qual foi que teve a doida ideia de olhar para o teto e falar: é lá, eu estou vendo. Quem sabe os demais amigos olhou para ele e falou assim: o que você está vendo? É um pássaro? É um avião? Não, eu estou vendo o caminho do milagre do nosso amigo paralítico. A terceira coisa que eu aprendo na história desses 4 amigos inconformados é que, não sei se você já passou por isso. Quantos aqui já subiram numa escada de 2, 3 metros de altura? Levanta a sua mão. Nossa, tem um monte de gente. Até a mulher levantou a mão aqui, ué. Você já percebeu que quando nós vamos pegar uma escada, a gente precisa consertar alguma coisa, a gente precisa arrumar, limpar alguma coisa. E quando nós colocamos a escada apoiada numa parede, num poste, o que seja, a primeira coisa que a gente chama é uma pessoa: por favor, me ajuda aqui. Segura a escada, porque eu estou preservando a minha segurança, a minha proteção da minha vida. E quando nós vamos subir, nós subimos nessa escada devagar, ninguém sobe correndo, porque às vezes está subindo com material, com uma ferramenta ou coisa nesse sentido. Mas presta atenção nessa cena, queridos. É uma escada, 4 amigos carregando uma maca num paralítico. Uma escada, 4 amigos carregando a maca com um paralítico. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que a nossa caminhada de fé, ela exige esforço. Ela exige a gente fazer um sacrifício. Ela exige da gente pagar um preço de oração, de jejum, uma busca de vida, de santidade junto a Deus. Eu vejo esses 4 amigos carregando a maca desse paralítico, subindo nessa escada. E eu aprendo com eles, porque além do esforço, do sacrifício, tem algo mais que eles me ensinam. E o Espírito Santo quer te ensinar também. É doação. E o princípio da doação na vida de alguém se chama amor. Quem ama, toma iniciativa. Quem ama, perdoa.
Quem ama, pede perdão. Quem ama, abraça. Quem ama, estende a mão para aquele que está caído. Quem ama, carrega aquele que está ferido. Quem ama, senta para ouvir o problema dos outros. Quem ama, leva até um paralítico numa maca, subir numa escada. A quarta coisa que eu aprendo com esses homens que são inconformados é que eles vão descendo a maca com um paralítico. E quando eles estão descendo a maca, Jesus olha para eles e vê o tamanho da fé dos 4 amigos, não é do paralítico. Porque até então, no meu entendimento, o paralítico não tinha fé nenhuma. O paralítico, desde a hora que ele estava na casa dele, que os amigos apareceram lá, o paralítico já está avisando eles: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não tem cura, não vai dar certo. Mas os 4 amigos, eles tinham fé em Jesus. O que eu aprendo aqui nessa quarta lição desses inconformados? Que acontecem milagres na nossa vida, que acontecem bênçãos na nossa vida, que muitas vezes não é pela nossa fé, é pela fé do outro. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós conhecemos Socorro e nós estamos visitando vários sítios, várias propriedades, porque eu não sei se eu falei para vocês, Santa Filomena, que é um município, tem 15 mil habitantes, 5 mil moram nas cidades, 10 mil moram na zona rural. E a gente foi visitar sítios e nós batemos na porta de um casal, de uma família. Nós não conhecíamos eles, eles também não conheciam a gente. E eles receberam a gente. Perguntamos se eles tinham filhos, os filhos já estavam na escola. Eram 3 filhos que eles tinham. Casal simples, humilde. Um casal pobre. Um casal matuto da terra. Um casal que não conhecia Jesus. E nós nos apresentamos, sentamos, começamos a conversar com eles. Aí esse casal se apresentou dizendo que era o Rosivan e a Edivânia. A Edivânia, na conversa com a Lúcia, pegou a Lúcia e levou lá para dentro, para conversar com ela. Eu fiquei lá fora conversando com o Rosivan, um matuto da terra. O Rosivan, quando você vai dar um abraço nele, quando você chega para dar um abraço do Rosivan, ele faz assim com a cabeça. Ele não sabe abraçar, mas ele abaixa a cabeça. A Lúcia voltou lá de dentro da casa, depois de uns 4, 5 minutos, e quando ela chegou, ela estava chorando. E a minha esposa é o seguinte, ela chora em toda a situação. Aqui ela já chorou hoje, já começou a chorar. A minha esposa, ela chora até a inauguração do supermercado, queridos. Ela sabe disso. E ela chegou para mim e falou assim: amor, você não acredita aqui que eu vi? E nós não tínhamos visto isso até então, era novidade para nós estávamos recém-chegados naquela região do sertão. E ela chegou para mim e falou assim: amor, eles não estão passando necessidade de alimento. Eu falei: ai, graças a Deus. Não, eles não têm alimento. Eu falei: nós temos que preparar alguma feirinha, alguma cesta básica para eles. E aí viramos para eles e falaram assim: olha, hoje é sexta-feira, mas amanhã a gente vai voltar aqui e vai trazer uma feira para vocês. E eu, antes de ir embora, eu fiz uma pergunta para o Rosivan: Rosivan, além da cesta básica, o que mais vocês têm de necessidade aqui? E ele virou para mim e falou assim: pastor, nós não temos uma cisterna aqui no sítio. Cisterna eles fazem um buraco na terra, e eles com cimento e também com armação de ferro, é um reservatório de água. O carro-pipa todo mês vem trazendo, né? Seja pelo exército, seja pela prefeitura. E eu perguntei: mas você não recebeu a cisterna? Ele falou: não, pastor, nós não recebemos. Passou o prazo e a gente não chegou nada. Falei: Rosivan, mas como é que vocês fazem com a água? Nós temos que andar 3 quilômetros, a gente leva um balde na cabeça, balde nos braços, a gente volta com dor na coluna, aquela coisa toda, e é todo dia essa peleja. Falei: Rosivan, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar a Deus. E você crê que Deus vai te dar uma cisterna? Eu creio. Você tem fé mesmo, Rosivan? Eu tenho, mas eu não tinha. Verdade, eu tenho que confessar isso para você. Rosivan, quanto é que custa uma cisterna? R$1.000. Rosivan, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar uns e-mails para umas igrejas que eu conheço, e vamos ver se a gente levanta isso daí. Vamos ver se Deus toca no coração dessas igrejas, e aí a gente consegue e vem fazer uma cisterna para você. Pode ser? Pode ser. Fizemos uma oração, terminamos a oração e fomos embora. No outro dia de manhã, 11 horas da manhã, num sábado, quando nós chegamos, me chamou a atenção a cena que eu vi na frente da casa do Rosivan.
Ele estava com uma picareta, numa terra seca, que fazia anos que não chovia. E ele estava fazendo um buraco. Eu falei, não acredito que esse homem está fazendo o que eu estou pensando que ele está fazendo. Aí chegamos, entregamos a cesta básica para a família, e eu fui conversar com o Rosivan, que estava dentro do buraco, com uma picareta. Falei, Rosivan, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou fazendo uma cisterna. Mas peraí, mas como cisterna? Cadê o cimento? Cadê a armação de ferro? Não, pastor, eu já estou preparando o buraco, porque a cisterna vai ser aqui. Amém, glória a Deus. Mas a minha fé estava desse tamanhozinho. Falei, Rosivan, eu não prometi cisterna para você, camarada. Eu falei para você que eu ia mandar um zap para o pessoal, uns e-mails. Eu não mandei ainda. Porque eu não sei se você sabe, tem o dia certo de você mandar o WhatsApp e e-mail para pastor. Não é qualquer dia. Aí eu falei, não, rapaz, você tem que esperar, não é assim. E ele falou, mas pastor, o senhor não falou ontem comigo que se eu cresce, Deus ia me dar uma cisterna? O Rosivan estava me ensinando o que era ter fé naquele momento. Falei, Rosivan, tudo bem, tá bom, você ganhou, eu vou voltar para casa. E nós voltamos para casa, mandei um zap, um e-mail para um monte de igreja que a gente conhecia. Passou sábado, passou domingo, ninguém falava nada. Segunda-feira, 8h30 da manhã, tocou o telefone lá em casa. Tocou o telefone, era um pastor amigo nosso, um parceiro da gente, com intercessão. Eles cobrem a nossa vida com muita oração, aquela igreja, aqui na cidade de Londrina. E aí ele ligou para a gente e falou assim, pastor, eu vi aqui teu e-mail agora de manhã. Falei para vocês que o pastor não é toda hora que você pode mandar e-mail para ele? Eu vi agora de manhã, segunda-feira. Falei, que bacana, pastor, e aí? Então, você falou que custa R$1.000 a cisterna? Eu falei, R$1.000. Ele falou, então faz o seguinte, nós vamos dar R$500. Glória a Deus, glória a Deus. É porque eu dei um glória a Deus na hora. Falei, glória a Deus, pastor, que coisa maravilhosa. Eu sou meio pentecostal mesmo, já falei, eita glória misturado com vitória. Já deu uma rajada de língua estranha, o pastor deu uma risada, já deu uma rajada de língua estranha também junto comigo, porque ele é pentecostal também. E aí, ele ia mandar o dinheiro naquela semana. Passou 20 minutos, tocou o telefone de novo. A gente estava quase para sair, estava tocando o telefone. Atendi uma pastora amiga da gente, falou assim, pastor, recebi seu e-mail hoje de manhã. Falei para vocês. Pastor, e daí? Então, pastor, é R$1.000 uma cisterna? Mas pastor, a gente já conseguiu R$500. Mas olha, o que a senhora conseguir junto à igreja, vai ser bênção. Pastor, não é muito não, mas faz o seguinte, nós vamos dar mais R$500 para a glória e honra do Senhor. Chegou o dinheiro, comprou o material, levamos no nosso carro e chegamos lá. O Rosivan, gente. O Rosivan, quando viu o material, ele se ajoelhou no chão. E ele só falava assim, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. E chorando, eu não aguentei, eu me ajoelhei junto com ele. E eu comecei, obrigado Deus também. Aí foi construída a cisterna e fomos inaugurar a cisterna. Fomos lá, passamos um azeitezinho lá, jogamos um óleozinho na cisterna, aquela coisa toda. E diante disso, fizemos uma oração, mas o Rosivan me chamou à parte e disse assim, pastor, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Falei, fala Rosivan, um homem simples, tímido. Ele falou assim, se lembra a primeira vez que o senhor esteve aqui? Falei, me lembro. Então, aquele dia eu acordei 5 horas da manhã, porque 5 horas da manhã o sol está nascendo lá no sertão. E aquele dia eu acordei e eu dobrei meu joelho na beira da minha cama. E eu fiz uma reza. Falei, Rosivan, você fez uma reza? E qual foi a reza que você fez? Eu falei assim, Deus, manda um filho de Deus para trazer uma cisterna para nós aqui no sítio. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu queria muitas vezes ser Eliseu, que chegou para Elias e disse, me dê porção dobrada do seu espírito. Mas hoje eu conheci o Rosivan e eu quero a porção dobrada da fé do Rosivan. O Rosivan, para você entender, ele se converteu. O Rosivan agora quer se batizar, ele e a esposa. E nós falamos, mas Rosivan, quanto tempo você está juntado com a Edivânia? 15 anos. Então, Rosivan, tem que casar. O Rosivan é analfabeto, ele não sabe ler. Ele assina no polegar. E ele falou assim, professor, então nós vamos casar. E a gente vai voltar agora, em novembro, nós vamos fazer o casamento do Rosivan.
e da Edivânia. O Rosivan, para mim, é um homem conformado. Ele não aceita a situação que ele está vivendo. Mas em nenhum momento, conversando com ele, eu nunca vi ele reclamar da vida. Não tem comida. Agradecemos a Deus por não ter comida. Não ter dinheiro. Deus seja louvado. Eu aprendo muito com o Rosivan. E essa noite Deus está levantando homens e mulheres, jovens e moças, inconformados com a situação que muitas pessoas aí fora estão vivendo. Porque eu quero lembrar você de uma coisa: existe um jeito certo de viver, e esse jeito certo de viver vem do Senhor.